Olá pessoal, tudo bem? Rafine Nery aqui falando com vocês, criador da página Pensar Ateu. E neste primeiro vídeo que gravo, não só para a página, mas para o YouTube de forma geral, nunca tinha feito isso antes, venho fazer uma breve retrospectiva sobre o ano de 2020, sob o olhar da luta pelo Estado laico, da luta da divulgação científica contra aqueles que se denominam anti-ciência, anti-vacina, da luta na defesa da igualdade de direitos, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa dentro dos limites constitucionais, né? E lógico, né? Contra um falso moralismo religioso, contra todo esse tipo de discurso que visa alienar os indivíduos. Não foi um ano fácil e disso sabemos. E 2020 serve mais do que qualquer outro momento desses últimos anos para mostrar onde está, na verdade, os grandes problemas da sociedade e por que nós estamos aqui. Deveríamos agora, em dezembro, contentes, estarmos contentes pela vacina que está sendo distribuída pelos países mundo afora, e não uma vacina, duas, três vacinas, e muitas ainda vindo por aí, né, podendo ter até 5, 6 vacinas ao mesmo tempo, mas não. Muitos estão diagnosticando-se como cientistas, médicos, como pessoas que são entendidas do assunto, dizendo que a vacina é mortífera, que a vacina tem HIV, que a vacina vai te transformar em um jacaré. Quem dera assim um jacaré nessas horas, é verdade. E ao invés de estarmos comemorando a evolução científica, a evolução tecnológica, que vai nos ajudar na próxima pandemia. Estamos vendo a quantidade absurda de pessoas pelo mundo afora dizendo que não vão se vacinar. Dizendo que a vacina obrigatória é um ato totalitário. E concordo, é sim um ato totalitário. A obrigação de se vacinar. Só que é um ato totalitário em tempos em que não se faz necessária a vacinação. Né? Uma coisa é alguém te dizer que vai te obrigar a vacinar contra uma certa doença, sendo que essa doença não existe, ou que sequer há uma plausibilidade para tal aplicação. Sim, isso é ser totalitário, de fato. Mas nós estamos numa situação em que há respaldo científico, em que há um respaldo tecnológico e que também haverá efeitos notórios para a sociedade. A não vacinação continuará matando, a não vacinação continuará aumentando o número de desempregos, e o mais engraçado é que os que são contra a antivacina, que são contra a vacina, são os mesmos que querem que tudo abra. Mas nós não podemos abrir sem a vacina, né? Então, sim, de fato, é um ato totalitário dentro daquele contexto que eu falei, mas no que estamos vivendo hoje, longe de ser um totalitarismo, está claro para ser um fato de humanismo, de complacência, de entender a situação que não é só minha, eu, adolescente, né? Entender que meus avós necessitam que eu me vacine para que eles estejam em segurança. E não, isso não é totalitário, né? A vacina, como o STF já decidiu, pode ser obrigatória e que os estados e municípios adotem essa postura. Não é o ideal. Mas se nós estamos vendo pesquisas em que a população está dizendo que não vai se vacinar, não há o que se fazer. Nós vemos na Alemanha 2/3 da população dizendo que vai se vacinar. E na Alemanha a vacinação não será obrigatória. Isso é coerente. Se eu tenho 2/3 da população que se vacinar sem ser obrigatória, para que eu vou obrigar? No Brasil, não. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que dizem que irão rejeitar se vacinar. Mas deixando isso de lado, só para introduzir o problema de 2020,
Quero fazer aqui uma retrospectiva geral de todos esses assuntos que envolvem os objetivos da página, né? Divulgação do pensamento ateísta, divulgação da luta a favor do Estado laico, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa dentro dos parâmetros constitucionais, né? Da igualdade de direitos, do respeito ao próximo, e nada mais representativo do que começar 2020, né, terminando 2019, começando 2020, com a luta das igrejas católicas, evangélicas, para derrubar o especial de Natal do Poço dos Fundos. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a derrubar, mas felizmente o STF garantiu a livre liberdade de expressão. Em um país em que a crítica, a sátira, a reinterpretação de um texto é considerado como uma intolerância religiosa, como podemos viver assim? Como podemos dizer, fulano, você está enganado sobre isso, a realidade é outra? Fulano, não é possível transformar água em vinho. Fulano, ressuscitar um morto depois de 3 dias? Bom, estava morto mesmo? Ou será que não ressuscitou? E todas essas questões serem colocadas com atos, por eles ditos criminosos, pecaminosos, não nos levam a nada. E resultado disso está aí, dezembro de 2020, um ano depois, os movimentos anti-vacina, os movimentos que lutam, na verdade, pela não melhoria da sociedade, pela não garantia da saúde. E desafio aqui qualquer um a mostrar qualquer Deus que seja, qualquer entidade que seja, curando alguém da Covid-19, por exemplo. Tá? Nós tivemos em 2020, como foi postado na página do Instagram, inclusive sacerdotes religiosos, né, desejando a morte dos fiéis por não irem à igreja em tempo de pandemia. E quero aqui parabenizar esses fiéis que não foram ou não estão indo à igreja em tempo de pandemia. Onde é que está o amor desse sacerdote? Será que realmente o que ele prega, ele faz? Parece que não. E depois grava um vídeo pedindo desculpas, ou realmente ele achou que aquilo tomou proporções que ele não imaginava. Complicado. Falso moralismo, falso amor ao próximo, e tudo isso se mostra ainda mais evidente, por exemplo, naquele caso da menininha que foi estuprada pelo tio e que religiosos foram para frente do hospital com discursos religiosos de ódio. Não é liberdade de expressão, é discursos de ódio e criminosos, até porque o aborto em caso de estupro é legalmente previsto pelo Código Penal. Então, qualquer um que se opõe à lei, qualquer um que se impõe à aplicação da lei, é tido como inimigo da lei, inimigo da justiça, logo criminoso. E isso não é liberdade religiosa. Não é liberdade de expressão. Cadê o humanismo? Cadê o senso de humanidade que há em nós? Onde é que fica? Onde é que está? Cadê o senso religioso de amar o próximo como a ti mesmo? Não olhar para o pecado, mas olhar para o pecador? Né? Cadê todos esses fala-fala que todos os dias nós ouvimos de religiosos? Nessas horas, não há. Sabe por que não há? Porque são falsos moralistas. Eles se auto-enganam. Eles não são o que pregam. Quem dera se todos os cristãos, por exemplo, seguissem o dito mandamento do amor ao próximo. Nós não teríamos Bolsonaro na presidência, nós não teríamos Flor de Lis como deputada, nós não teríamos Crivella como prefeito do Rio de Janeiro, e etc. Nós não teríamos atos covardes e criminosos como aquele que ocorreu em Recife, na frente do hospital. Não é só senso
de humanidade. É também senso crítico. Adultos, onde estão os poucos conhecimentos adquiridos durante a vida escolar dessas pessoas? Vereadores que foram eleitos pelo povo, acompanhando esse tipo de ato, batendo palmas. Interferência do Ministério da Mulher. O Executivo Federal, ao invés de avançar nas políticas de defesa dos direitos das mulheres, na igualdade, na garantia do acesso à saúde, na manutenção da vida da mulher, na verdade se coloca contrária, assinando acordos internacionais, prometendo o mínimo possível para que a aplicação do aborto legal seja efetivada. Pois bem, é uma situação em que nós devemos nos questionar. O problema é, de fato, a religião, o texto da religião, o Deus da religião, as pessoas? Onde é que está o erro? Em tudo. O erro está em nós quando ficamos calados perante esses atos, quando vemos alguém falando, ouvimos e vemos alguém falando e defendendo esse tipo de ato covarde. Nós não podemos nos calar. É difícil, viver num país religioso em que os ateus não equivalem nem a 1% da população, ou melhor, pelo menos que se declaram, né? Não chega a nem 1% da população, é difícil. E em alguns casos até eu não faço aqui encorajamento para aqueles que estejam em algumas situações a abrirem realmente a boca e falar, porque se torna perigoso. Mas se você se sente confortável, tem que falar. Situações como essas não podem ocorrer em um Estado democrático de direito, fundado nos princípios da dignidade humana, nos princípios da igualdade, e todos esses princípios que são acionados quando o outro lado precisa. E não é só esses atos. Durante todo o ano de 2020, nós tivemos exemplos absurdos de pastores, presbíteros, padres sendo condenados ou presos por estupro, por violência doméstica, por falsidade ideológica, por corrupção. Não é o irmão que senta lá no último banco da igreja. São os líderes religiosos. Diz aquele ditado popular, dizes com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Se eu defendo atos como esse, se eu defendo o meu pastor, o meu padre, o meu bispo de atos tão absurdos, se eu me calo nesses momentos e agrido fisicamente, psicologicamente, uma menina indefesa, inocente, que não teve culpa de nada, e mesmo se tivesse, isso aqui não deve entrar em questão. As pessoas esquecem que não são humanas. Esquecem que são humanas e admitem que não são humanas. Chega um momento em que, quando aconteceu com o Porto de Fundos, que criou um filme muito bom, por sinal, trabalhando com a temática religiosa, uma reinterpretação daquilo que está no livro sagrado dos cristãos, é uma afronta à Constituição. E a Constituição diz que isso não é permitido, é porque e o Estado laico, e a liberdade religiosa, e o preconceito, a intolerância religiosa, olha isso aqui. A lei só serve quando nos convém. E uma das coisas principais, o Estado deve ser separado da religião. Mas as pessoas não querem isso. Pelo contrário, cada dia que passa, nós vemos a evolução
dos religiosos dentro do Estado. E não adianta dizer, mas eles chegaram lá não sei como. Sabemos. E nós somos responsáveis. Mas eu não votei em religioso. Isso não tira a sua culpa, a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade como cidadão para conversar com seus colegas, com seus familiares, sobre o porquê religioso em cargos públicos não dão certo. E mais do que isso, nós tivemos em 2020 exemplos notórios de religiosos políticos presos, denunciados, condenados. Engraçado é que lembram muito bem de votar em um candidato quando ele é religioso. É porque aquele irmão é da igreja. Depois que é preso, ninguém critica, ninguém fala, abafa. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, religioso fervente. Cadê os religiosos para comentar? Flor Liz, denunciada pelo Ministério Público como sendo a mandante do assassinato do seu marido, está ainda com foro privilegiado na Câmara dos Deputados, votando em projetos de lei que nos afetam como cidadãos, votará para presidente da Câmara em 2021, está solto, usando apenas uma tornozeleira eletrônica. Que país é esse? Já se perguntava Renato Russo. É incrível quando nós falamos que religião e direito, religião e Estado, religião e política não convém, chegam dedos para nós, dizendo que somos intolerantes, que nós somos religiosos, que nós somos preconceituosos. Nada disso. Os fatos estão aí, vê quem quer. Cai nessa quem persiste em não ver. E aí nós vamos ter também a Universal durante 2020 sendo destruída, né, tendo essas suas questões de ser do bem, de promover o bem, de ajudar as pessoas, de cura, libertação, enfim, sendo totalmente destruídas. Na Angola, na verdade por toda a África, pastores, bispos sendo expulsos dos países, a igreja sendo condenada por atrocidades à economia do país. E claro, não vamos esquecer do Crivella, que bispo universal, prefeito do Rio de Janeiro, e que foi preso e está cumprindo agora a prisão domiciliar. Aquele mesmo Crivella que esteve em defesa da vida, em defesa dos ideais cristãos, aquele Crivella que se orgulha de ter tirado verba do carnaval, porque o carnaval não é da igreja dele, né? O carnaval não é compatível com a ideologia dele. Está preso, falso moralista. Nós vamos lembrar também lá no início, se vocês lembram, quando o Bolsonaro incluiu dentre as atividades essenciais os templos religiosos. E quando perguntaram Bolsonaro, mas os templos religiosos, e ele falou que a fé é importante, a fé é essencial. E nós vemos igrejas lotadas, pastores brigando para a igreja permanecer aberta, inclusive em São Paulo, pastores apoiaram Bruno Covas no segundo turno das eleições para prefeito, com o seguinte título: porque manteve as igrejas abertas. Absurdo. Absurdo. Atividade essencial é hospital, restaurante. Atividade essencial, segurança pública. Mas, claro, o presidente ele é religioso, é católico, é cristão. Então vai defender suas pautas. E nós continuamos só no discurso.
só reclamando que ele está errado e nada além disso. É preciso alguma forma de lutar mais fervorosamente contra esse tipo de ato. E é no voto. No voto, no convencimento, falando com amigos, com familiares e mostrar alguma forma que você não precisa ser ateu, agnóstico, cético, religioso para ver que Estado e religião não combinam. Nós temos pastores furtando dízimo, cara dura, câmeras filmando e ele roubando dízimo. Nós temos pastores chamando a pandemia de histeria, dizendo que a pandemia é por culpa dos gays, é um castigo divino, e morrendo, inclusive. Esses que falaram morreram, né? Esses que falaram morreram por Covid-19. Pessoas incentivando esse tipo de ato, rindo, achando graça. Não é para rir. É cômico? É. Não é para rir, não é para achar graça. Para debater. Enviar no grupo de família e dizer, olha família, que absurdo esse cara. Tentar fazer um discurso diferente. Mostrar que aquilo está errado. E mostrar as provas. Porque dizem, não temos provas. Nós não temos provas para provar a pandemia, para provar a eficácia da vacina, mas eles têm prova para aquilo que eles quiserem e nós não podemos criticar, porque isso para eles é crime. É incrível, e eu não vou deixar de usar essa palavra incrível durante todo o vídeo. É incrível sim. Não no sentido bom. Queria eu que fosse no sentido bom, mas não é no sentido bom. Nós temos ainda um pastor que fez a sua esposa de refém, cortava cabelo, né? Sempre que sentia vontade, sempre que tinha raiva. E sabe o que ele fez ainda? Culpou a esposa pelo crime que ele cometeu. Pastor, pastor. Se bem que, vamos ser sinceros, papo reto, né? Papo reto. Não está muito longe do que a Bíblia diz no Antigo Testamento. A mulher, para a Bíblia, é escrava. Não é nada, é uma coisa como era na época anterior. Como é hoje os animais, uma coisa. A Bíblia coloca as mulheres como sendo iguais ou até piores do que animais. Né? A Bíblia considera a mulher uma desgraça. Desgraça do homem, a desgraça da terra, do planeta, responsável pelo pecado que iniciou toda a desgraça em que vivemos. A mulher é um lixo para a Bíblia. E prove o contrário, quem acha que assim não é. Nós vemos ainda, voltando para aquele caso do porta de fundos, depois saiu a informação de que as igrejas que tinham entrado com o processo não queriam defender seus direitos, né? Porque é válido. Num Estado democrático de direito, todos podem ajuizar ações e reclamar de alguma coisa. Então é válido sim que as igrejas, a religião, os líderes religiosos reclamem, ó, eu acho que esse filme aqui ele está inapropriado, né? Isso é legítimo. Né? O que não é legítimo é o que está por trás disso. Queriam lucrar em cima dessas ações. Mas ainda bem que foi garantido o direito do porta dos fundos de manter a sua liberdade de expressão. E não estou aqui dizendo que o pedido das igrejas, dos religiosos, foi correto, não. Estou dizendo que é legítimo. Uma coisa é legítima, outra coisa é ser um pedido correto, um pedido fundamentado, um pedido legal. Né? As motivações não eram motivações jurídicas, eram motivações políticas e religiosas. Queriam lucrar até R$1 bilhão. Né? Mas, pelo contrário, ficar na dívida. Né? Isso é a vida. E temos um ministro da Educação que lidera a igreja, pastor de igreja. Nós temos uma destruição da CAPES, pelo financiamento de pesquisas no Brasil. Nós temos
incentivo de colocar dentro do currículo obrigatório de ensino o criacionismo, ao invés de evolucionismo. Agora, é até engraçado, né? É engraçado porque a teoria da evolução nada tem a ver com a criação do homem. A teoria da evolução trata-se tão somente da forma, como o nome já diz, da evolução dos seres vivos após a sua existência de fato. Não trata sobre como veio existir o homem, como veio existir o planeta. Já o criacionismo, sim, é uma desculpa tão encharrapada de querer, vamos apontar o outro lado, mas o outro lado não tem comprovação científica, não tem fundamentação. É o mesmo de eu pegar um livro de Harry Potter e dizer, olha, tá vendo aqui, Hermione, o Dumbledore. A Hermione é a deusa que ilumina os meus dias, que faz com que eu seja mais feliz. Dumbledore é o deus da sabedoria que me dá sabedoria, prove o contrário. Não há diferença. Mas é porque a Bíblia é a Bíblia, né? A Bíblia é a Bíblia. Não, não é. É igual. Deveria ter na Bíblia sim. Isso aqui é um livro de ficção. Aqui não tem. Tem um padre também que xingou a mulher, né? Dizendo que ela era uma égua sem vergonha. Em 2020 está cheio de atos como esse. Isso não quer dizer que isso não ocorria antes, não. Ocorria sim, só que como nós estamos todos isolados, ou melhor, deveríamos estar isolados, porque nem todos estão, é verdade. E por estarmos mais conectados à internet, então essas informações chegam de forma mais rápida, mais eficiente a nós. E aí está. Lembra do ministro que eu falei? O ministro que é líder de igreja? Ele falou também que os jovens no Brasil são zumbis existenciais, porque não têm fé. Ô, ministro, o senhor deveria alterar essa retórica e colocar os religiosos como zumbis existenciais. Porque a diferença de um zumbi para um religioso, qual é? Religioso segue como lunático, não pensa por si, não age por si, não tem ações próprias, ações guiadas pelos líderes religiosos ou pelas escrituras. Então, nisso eu acho que é melhor a gente repensar essa frase e colocar para os religiosos, porque esses sim são zumbis. Teve ainda, né, um pastor que relacionou a pandemia com o sexo antes do casamento, e esse pastor morreu. Né? Então, situações como essa, né, contraditórias, contrárias à realidade, que nos mostram porque é importante nos colocarmos como pessoas que têm ideias próprias, que devem combater esse tipo de discurso e que não concordam. É preciso nos colocar, porque senão isso vai continuar acontecendo, essa evolução vai continuar acontecendo e esses discursos vão piorar. Nós tivemos o presidente da República indo para a Assembleia das Nações Unidas dizer que devemos, na palavra dele, lutar contra a cristofobia, que nas palavras dele seria o ódio, o preconceito aos cristãos. Né? Cada um vê o mundo da sua forma. Isso a gente não pode negar. Mas não quer dizer que a forma que você vê o mundo é a forma que o mundo realmente é. E também não quer que entrar em questões filosóficas, são questões mais práticas, pragmáticas mesmo. E, bom, é uma observação dele. Ao meu ver, está enganado. E os fatos estão aí para comprovar que ele está errado. Fatos empíricos, os próprios conhecimentos científicos produzidos nas áreas de antropologia, de sociologia, enfim. Ele está errado, equivocado. E a religião, mais uma vez, mostra a sua faceta.
No Brasil não existe racismo, presidente, não existe tolerância religiosa. Incrível, né? Bíblia diz que existe tolerância religiosa. No Brasil não existe tolerância religiosa, não existe racismo, não existe homofobia, mas existe cristofobia. Presidente, o senhor está enganado. E qualquer um poderia refutar essa sua colocação. Nós temos ainda Ana Paula Valadão, evangélica, né? Dizendo que a AIDS é doença de homossexual. Esse discurso é um discurso de que época, gente? Eu acho que a evolução está falhando em termos de cognição. Né? Ou as pessoas realmente não querem enxergar as coisas. Um discurso preconceituoso do século XX de que a AIDS era um castigo de Deus, que a AIDS era um mal dos homossexuais. E em pleno século XXI, 2020, quando nós estamos em plena pandemia por Covid-19, evoluindo cientificamente na produção de vacina, de estudos científicos em épocas que nunca foram vistas como agora, e vem um discurso desse, de quem? De uma religiosa. É. Interessante que ninguém fala da relação de Davi e Jonas. Né? Quem faz esse discurso quer se colocar contra o casamento gay, contra os LGBTs. Eles não conhecem aquilo que eles leem, aquilo que eles seguem. Ou melhor, conhece o que eles leem, mas não conhece o que foi suprimido, o que não foi colocado. E como foi colocado também. E dizer que isso é liberdade religiosa, que é liberdade de expressão, é pura mentira. Não há discurso mais honesto dessa pessoa do que esse. Discurso carregado de preconceito. Não é religião só, não. Religião tem sua parte de culpa? Tem, isso é fato. Tem sua parte de culpa. Mas é a pessoa que decide seguir a religião não te procura. As pessoas te procuram para ser religiosa, mas a religião não te procura. E você, independente para ler, para tirar as conclusões, para ver a realidade. As pessoas vêm do mundo da lua. Não vivem no mesmo plano que nós. E para encerrar, como é problemática a relação da religião com o Estado, com a política, e eu quero que fazer uma ênfase. Eu não estou dizendo que não deve haver religiosos representando os religiosos na política. Deve sim, porque isso é um princípio democrático. Quero dizer que os religiosos devem separar a religião da política. Da política na república. República, coisa pública. Não é coisa particular de um grupo específico. Pública. E nós tivemos na Câmara dos Deputados a aprovação do Fundeb, que é aquele fundo para a educação, um fundo constitucional, em que os deputados decidiram que parte desse fundo poderia ir para instituições religiosas. Ainda bem que o Senado reverteu, ainda bem que depois a Câmara reverteu a situação com a pressão popular. O povo reclamou, o povo lutou e foi revertido. E o presidente já sancionou. Mas se o povo não tivesse colocado a boca no trombone, nós teríamos recursos públicos, recursos que estão lá por causa do nosso bolso, das nossas contribuições, sendo usados para que igrejas aproveitadoras, manipuladoras, desviassem esse dinheiro para os seus interesses, que não são públicos. E dessa forma, encerro essa retrospectiva com esses fatos apresentados. Difícil, muito difícil. 2020 serviu para abrir os olhos daqueles que estavam cegos para esses fatos. E eu espero que aqueles que ainda estejam consigam ver.
que nem tudo que acontece no país, no mundo, são fatos isolados. São fatos que não merecem explicações, que não merecem estudos. Pelo contrário, e quase todos esses fatos, quase a totalidade dos fatos estão interligados com a religião problemática, com a religião preconceituosa, com a religião que luta para acabar com o Estado laico. Desejo a todos um ótimo início de ano 2021, apesar de as previsões não serem tão favoráveis assim. Mas desejar nunca é demais, na verdade? E que todos possamos refletir cada vez mais sobre o que se passa na mídia, sobre como devemos nos posicionar, sobre o que as pessoas ao meu redor estão falando. Isso é coerente ou não é coerente? Então, até mais a todos e é isso.